Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, cofundador da Tutorianos Consultores de Negócio e também cofundador da Tutorianos Franquia para Consultores e host desse podcast. Nossa, uns termos em inglês, né? Host. Eu sou o cara que apresenta esse podcast, que conduz esse podcast. Principalmente quando a Dani Delfim não está, porque quando ela está, ela que manda mesmo, ela que conduz lá em casa, ela que conduz na Tutorianos, ela que conduz aqui também. Mas a Dani Delfim está em outros compromissos hoje e estou aqui como condutor desse nosso podcast. Episódio 029, segunda temporada do O Dono Cast. Esse podcast que é voltado para você que é dono e dona de empresa, que acredita no seu negócio, acredita que, inclusive, ele pode gerar melhores resultados e também acredita que pode aprender muito com a gente aqui. Inclusive, gente, esse podcast é feito para você que está nos ouvindo ou assistindo aqui. Não sei se você está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, porque a gente está presente tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no YouTube e no Spotify, porque vai vir ainda muito conteúdo bom, beleza? E o nosso tema de hoje aqui é como usar a contabilidade como bússola de sucesso do seu negócio. Como ter informações contábeis para tomada de decisões estratégicas. Eu sou dono de um escritório de contabilidade, sou franqueado da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, não sou contador, então meu desafio aqui hoje é conversar na linguagem que eu entendo e que vocês também entendem, porque eu estou trazendo aqui hoje para falar disso um cara que é mega especialista nesse assunto. Mega especialista. É o Tarcísio Quaresma. Tarcísio é diretor executivo do escritório da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na cidade de Timóteo. Tarcísio, muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença. Fala um pouco mais aí sobre quem que é o Tarcísio. Você é pai, você é casado, você tem o desafio de trabalhar com a esposa também, né? Qual que é a sua formação, de onde que você é? Vocês vão ver meio que pelo sotaque do Tarcísio, já dá mais ou menos para saber de onde que ele é. E aí, Tarcísio, quem é o Tarcísio? E seja muito bem-vindo. Beleza, Ronan, primeiramente obrigado pelo convite, dizer que é um prazer para a gente estar aqui com você, né, compartilhando esse bate-papo, compartilhando um pouquinho do que é a contabilidade. Eu sou pai de 2 meninas, então eu tenho 3 pessoas que mandam na minha casa, né, minha mulher e mais 2 meninas que estão lá hoje o dia todo, então a gente fica por conta mesmo. Tive que pedir para vir, né, aquela mensagem, eu tenho que pedir para minha mulher para saber se eu quero, né? Exatamente. É meio que isso aí. Somos lá da região de Teoflotone, né? Próximo ali da Bahia. Turma sempre passa ali pela região, né? Para estar indo passear e tal. E sou formado em administração, né? Saímos de Teoflotone, trabalhava numa empresa, numa rede de logística lá. E recebemos o convite para vir aqui para o Vale do Aço. E entramos já nessa área contábil. No meio do caminho aí, com essa formação de administração, percebi a necessidade de também formar em contabilidade. E daí para lá a gente veio se especializando na área e com isso veio agregar e fortalecer o serviço que a gente presta hoje. Eu acho que a minha formação em administração conciliada com a contabilidade permitiu com que levássemos aos nossos clientes uma visão um pouco diferente, né? É a visão do contador, mas também pensando enquanto empresário. Então, tomar atitude na empresa considerando as regras da contabilidade. Então, isso contribuiu muito para a gente, de alguma maneira, criar uma sustentabilidade para os nossos clientes no dia a dia deles. Ô, Tarcísio, você está falando aí a gente aqui é um podcast de empreendedores, empresários reais, né? Às vezes eu estou atendendo meu cliente lá na Tutorianos, na nossa empresa de consultoria, aí na hora que a gente vai falar de contabilidade, ele torce o nariz assim e fala assim, eu tenho isso só porque é obrigado. Só porque é obrigado. Toda vez que a minha contabilidade entra em contato comigo, ou é para me pedir um documento enjoado, chato para eu achar, ou é me mandando um boleto para eu pagar. E aí a gente vê que
você vem quebrando isso, né, Tarcísio? E aí, no começo do escritório lá da NTW, você inclusive tinha dificuldade para os clientes te receberem como o contador deles para você ajudá-los na tomada de decisão. Conta um pouquinho aí, o cara não tinha tempo? Como é que era essa resistência dele, Tarcísio, lá no começo? Essa resistência vem, vamos dizer assim, a contabilidade ela é única, porque ela é uma legislação. Então, no Brasil hoje, a contabilidade ela é única. O que faz diferenciar ali são alguns impostos que são estaduais, né? E alguns municipais, mas a essência da apuração ela acaba sendo única. E aí, quando a gente começou aqui, bem isso mesmo que você está dizendo, porque quando a gente se apresentava enquanto contador, a gente tinha uma resistência muito grande. Né? Eu já tenho contador, não preciso, né? Estou bem aqui. Então, aos poucos, quebrando essa barreira, e é onde que a gente foi levar a essência. Pensa assim, Rona, a empresa, pensa nela enquanto um corpo humano, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. A empresa gera sintomas na gente, que são os alertas que a gente tem que observar. Quando eu trabalhava um pouco nessa parte de palestras, nós levamos para o pessoal um conceito que a gente desenvolveu, que é o conceito da cardiopatia financeira. Olha, o que é isso? Então, aí era entender na empresa, né, qual era essa dor que ela tinha. Qual era essa dor financeira? Porque acaba sendo abrangente. É uma dor financeira, né? Parece que eu vou falar igual médico, né? A dor é financeira, mas a causa não é nas finanças. Pode ser no marketing, pode ser na logística. Então, nós temos que entender a empresa como um todo para poder entender esses sintomas para a gente chegar, né? E curar essa dor que, como consequência, gerou um problema financeiro. Então, a ideia dessa cardiopatia financeira era descobrir quais são esses sintomas que estão causando um problema na empresa. Né? Então, e aí vem o que a gente chama de contabilidade gerencial. Eu preciso atrelar uma contabilidade gerencial ao dia a dia do empresário. Então, a gente não trabalha isoladamente, a gente trabalha em conjunto. E levando essa contabilidade gerencial muito paralela ao financeiro da empresa. Então, aí que entra um trabalho de 4 mãos, né? Não dá para a gente trabalhar muito isolado, a gente tem que sempre trabalhar em conjunto com a empresa, muito bem próximo. Tá. Tarcísio, então você falou aí de contabilidade gerencial, eu tenho até uma pergunta para fazer para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência, é o seguinte: a contabilidade da sua empresa é apenas uma obrigação ou você usa a contabilidade como um mapa do tesouro ou como uma bússola? E aí você trouxe aí para a parte da área da saúde, a cardiopatia financeira. E você usou esse termo contabilidade gerencial. O que é essa contabilidade gerencial? Como é que ela se difere dessa contabilidade que os meus clientes têm lá, que muitos têm no começo, que fala, a contabilidade só me manda coisa chata, só me manda coisa para pagar. O que é essa contabilidade gerencial, Tarcísio? Vamos lá, Rona. Nós temos que entender que, por vias de regras, né, a contabilidade ela é o espelho da empresa. Nós temos que quebrar alguns tabus aqui quando a gente fala assim, né? Nós temos grandes empresas que o enquadramento é no lucro real, lucro presumido. Já a turma do simples, que é o pequeno, que é o micro, né? Falar, não, nós somos do simples, eu posso ter a conta da pessoa física junto com a conta da pessoa jurídica, mas não pode, né? A regra do lucro real, que é da grande empresa, ela é a mesma para a pequena. Então, eu manter um controle individualizado porque eu sou do simples é também uma legislação. Não é porque eu sou do simples que eu posso meio que deixar alguma coisa desorganizada. E essa desorganização, essa mistura, camufla os problemas que a gente tem. Lembra da cardiopatia? Isso aí camufla a causa do sintoma. Então, nós temos que entender muito bem e trazer o financeiro da empresa para ser uma cópia do contábil. Então, se o faturamento do contábil é 100 mil, no financeiro também tem que ser 100 mil. Porque é assim que eu vou entender o sintoma e é assim que a gente acha o remédio.
E a gente gera a cura em cima disso. E aí, quando você falou do gerencial, se eu conheço o seu faturamento real, eu consigo participar de uma reunião, por exemplo, a gente faz isso hoje. Uhum. Tarcísio, só um parênteses aqui, pelo seguinte, todo mundo fala assim, nó, igual você, né? Olha a linha de baixo, né? Uhum. Nó, mas meu lucro tá caindo. Vamos reduzir custo, vamos reduzir despesa. E eu tenho falado muito com os meus clientes para parar de olhar, claro que dando a sua importância, o seu grau de relevância, mas parar de olhar um pouquinho para a despesa e para o custo e olhar para o faturamento. Não é o seu faturamento que está caindo, não. Que você acha que está dando, o lucro está diminuindo? Uhum. Será que o mercado não quer abrir as portas para você e você está gastando energia com reduzir custo em vez de investir energia em aumentar faturamento? Então é isso que eu tenho levado para o pessoal, para que eles possam mudar um jeitinho de olhar nisso aí. Tarcísio, quero até fazer um adendo aqui. Você que está nos assistindo aí, você sabe responder qual que é o lucro ou a lucratividade do seu negócio atualmente? Qual que é a margem de lucro? No final, aferiu tudo, mediu o que entrou, o que saiu, sobra quantos por cento do seu faturamento? E aí, é uma pergunta que parece simples e que todo empresário deveria ter na ponta da língua a resposta, mas não tem. Geralmente, muitos donos e donas de micro e pequenas empresas, quando não também de médias, a gente pergunta assim, sua empresa dá lucro? Eles viram e falam assim, eu acho que dá, porque eu não estou devendo ninguém, troquei de carro recentemente, estou conseguindo botar meus filhos para estudar numa escola boa, faço pelo menos uma viagem por ano, eu acho que dá lucro. Ele mede o lucro, ele mistura tanto pessoa física com jurídica, as finanças, que ele mede o lucro de acordo com o padrão de vida que ele está tendo, não com o tanto de dinheiro que está sobrando no caixa da empresa. Isso aí. Só que qual que é o problema? É muito mais comum do que vocês imaginam a gente ver dono rico de empresa pobre. O que é o dono rico de empresa pobre? É o cara que está sangrando a empresa, já usando esses termos da cardiopatia, sangrando a empresa para manter o padrão de vida dele. Então ele está montado numa caminhonete novinha lá, vem reunir comigo, montado numa caminhonete zero, falando que a empresa dele não dá lucro. Aí eu pergunto para ele, tá bom, e você comprou essa caminhonete com que dinheiro? A sua empresa é a sua única fonte de receita, de renda? É. Então você comprou essa caminhonete com que dinheiro? Então a gente vê muito dono rico de empresa pobre. E aí, quando ele começa a separar pessoa física de jurídica, e ele acha que dá trabalho, acha que não é necessário, aí começa a clarear tanto para ele, que eu falo o seguinte, é uma delícia eu poder viajar com o meu dinheiro, a lazer com a minha família, com o meu dinheiro e não com o dinheiro da empresa. Que aí é uma delícia poder viajar a lazer com a minha família, sabendo que eu posso estar lá, gastando aquele dinheiro, investindo aquele dinheiro em lazer, sem estar sangrando a minha empresa. Tudo fica muito mais claro, né, Tarcísio? É isso aí. E querendo ou não, Ronan, a gente ainda está vivendo um momento de pós-pandemia, porque lá na época da pandemia, até quem não precisava pegou recurso emprestado no banco, usou muito Pronamp. Uhum. E usou esse dinheiro de uma forma errada. Então o Pronamp era lá tinha carência de 1 ano, mais 3 anos para pagar. Nós estamos com 5 anos. Uhum. Então, passou os 3 anos, chegou a hora de pagar, tem gente que não conseguiu pagar porque sangrou a empresa, como você está dizendo, então levou para a empresa uma parcela de um empréstimo e agora ele teve que pegar outro empréstimo, então agora nessa parte de 5 anos, nesses finais aqui de 2 anos, é onde que ele está tendo que pegar um segundo empréstimo para sustentar o primeiro que ele não conseguiu bancar. E aí, de fato, está sangrando a empresa mesmo. Eu gosto de falar o seguinte, Tarcísio. Muitas vezes o problema da sua empresa não é a falta de dinheiro, é como você está usando o dinheiro. Isso aí. Por quê? Você deu esse exemplo do Pronamp e foi verdade. Eu conheci um empresário que na época aí do Pronamp, ele pegou R$80 mil, que foi o máximo que ele conseguiu pegar lá no Pronamp, com uma carência de 11 meses para começar a pagar. Só que como ele não planejou o que fazer com esses 80 mil, os 80 mil foram dissolvidos, sumiram dentro da empresa dele. Se você perguntar para ele assim, o que você fez com os 80 mil? Ele não sabe falar direito o que ele fez. E chegou a época de pagar os 80 mil que ele tinha pego emprestado.
os 11 meses passaram muito rápido. Ele falou, nossa, mas já chegaram os 11 meses de carência, já venceram? E ele não tinha nem o dinheiro para pagar as parcelas do Pronamp. E aí a gente vê muita gente quebrando porque pega dinheiro emprestado sem programar. Então, provavelmente, o problema da sua empresa não é a falta de dinheiro, é como você tem usado esse dinheiro. E também, Ronan, o jeito de olhar. Como eu te disse, alguns clientes, quando a gente faz o corte da pandemia, vamos dizer 2018 e 2019, e você pega o faturamento dele hoje e fala assim, seu faturamento ele está quantos % maior do que em 2018 e 2019? Ou seja, né, passou a pandemia e você já recuperou. E aí a gente percebe que ele preocupa muito mais em falar de querer reduzir custo do que de falar de querer aumentar faturamento. E aí a empresa dele meio que para. Ela não cresce mais. Por quê? Não está aumentando faturamento. Porque chega uma hora que a despesa, né, como a gente usa o termo despesa fixa, ela é fixa. Sua conta de energia, sua conta de água, vai chegar uma hora que ela é aquilo. Né? Você não vai trabalhar de luz apagada, então não tem jeito, então ela é aquilo. E aí você tem que gastar energia com aumentar faturamento. E aí é onde que eu estava te dizendo anteriormente, que entra um pouco da contabilidade gerencial lá, que é um trabalho que a gente faz, que, por exemplo, a gente participar de uma reunião com a empresa de marketing. Então pensa assim, e eu sempre vou provocar o faturamento. Então, às vezes a gente participa com um cliente, com a empresa de marketing desse cliente, ao ponto da gente virar e falar assim, tudo bem, você fez suas estratégias de marketing, afunilou, gerou lead, e no final, quantos clientes no final, 1, 2 ou 3, que me fez aumentar faturamento? Então, nós participamos dessa reunião com o nosso cliente, com o fornecedor de marketing dele, para ajudar a aumentar faturamento. Olha. Né? Então, a gente provoca ali uma discussão de aumentar faturamento. Um contador participando de uma reunião com a agência de marketing do cliente. Isso aí. Então, é um exemplo, né, que a gente faz, e tem outros contratos também que alguns clientes têm, né, com outros fornecedores dele, que a gente faz essa parceria de participação aí. Eu costumo dizer o seguinte, se você vai fazer um investimento, e aí lembra que investimento, não estou falando de imobilizado, desse tipo, nesse sentido, mas é um investimento pensando, estou colocando o dinheiro para ter o retorno dele, ou seja, eu estou investindo e eu quero aumentar faturamento. Tá. E aí, seja máquina, né, seja no que for, chama o contador para ele te ajudar. O contador é seu parceiro. Né? Eu costumo dizer assim, como é que você escolhe o contador? Né? Eu costumo falar assim, igual você perguntou no início, né, um custo ou investimento? É a mesma forma como você vai escolher um colaborador para sua empresa. Você não cria critérios. Eu quero um cara que ele seja bom capacitado, eu quero um cara que seja assim. Vou até além, né? Você falou da Dani, eu vou além. Quando você vai escolher uma esposa, você não tem critério. E então, aqueles critérios que você coloca, eles têm valor. Então, quando você vai escolher um contador, você precisa ter um critério cujo qual você vai identificar o valor desse contador atrelado ao valor que você quer para sua empresa. Massa. Então é isso que a gente tem que buscar. Tá, se você falou de escolher a esposa aí, eu vou fazer uma brincadeira que eu vi um meme na internet outro dia, que é assim, que eu pedi tanto a Deus para me mandar a mulher certa, que ele me mandou uma mulher que tá sempre certa. Pesou demais, né? Eu falei assim, Deus, me manda a mulher certa. Ele foi e me mandou uma mulher que tá sempre certa. Entendeu? Bom, tô aproveitando aqui que a Dani não tá aqui, mas na hora que eu chegar em casa, essa piadinha vai ter um preço. Tarcísio, deixa eu voltar aqui, porque às vezes a pessoa não tá fazendo o que a gente chama de básico, tá? Por exemplo, a gente falou de separar pessoa física de jurídica, beleza? Uma pergunta, Tarcísio. Empresário tem salário? Tem. Como que chama o salário do empresário e como definir o tanto que ele vai ter de salário da empresa dele? Porque a gente estava falando de separar pessoa física de jurídica. Sim. Né? E aí, muitos não têm ali uma retirada. Você falou de custo fixo, mas muitos não têm ali muito bem definido uma retirada fixa para ele. E aí eu sei que tem diferença, você vai falar os termos certos aí, prolabore e retirada de lucro. Eu queria que você esclarecesse muito bem para a gente aqui qual a diferença do salário, entre aspas, que o empresário tem com a retirada de lucro que ele pode fazer. Calma que é tanta coisa.
primeiro, como definir o salário do empresário? E depois você diferencia para a gente a diferença entre o Prolabore e a divisão de lucro ou a retirada de lucro, fazendo favor. Vai lá, Tarcísio. Vamos lá, Ronan. Boa pergunta e até polêmica, né? Foi ontem, segunda-feira, a gente estava conversando com um cliente, a área de clínica médica, e o Prolabore é o salário do sócio ali, o administrador da empresa. Isso é o Prolabore. Deu ou não deu lucro, a empresa tem que pagar o Prolabore para ele. Então, vamos ilustrar aqui didaticamente. Então, se eu sou um sócio e não quero trabalhar na empresa, eu vou contratar um diretor. Esse diretor tem um salário, né? Então, como a gente está falando aqui de pequena empresa, de média empresa, nós conseguimos pensar aqui em qual seria um salário para o diretor para uma empresa desse porte. Entendi. Então, de uma maneira muito justa para com a empresa, o seu salário, que na verdade é chamado de Prolabore, tem que ser esse valor justo para a empresa. E não para você que eu sou. Ah, não, mas eu sou o dono, eu vou tirar tantos mil. Não, não é assim. Qual é o salário justo? Então, considerado esse salário justo, a gente vai para o que seria o lucro. Tá, então vou pegar um outro exemplo aqui. Eu estava atendendo duas irmãs que são donas de uma loja de roupa. Só que uma é sócia investidora. Ela entrou com dinheiro na época, a outra irmã não tinha a grana que precisava, ela entrou e ficou com 50% lá no contrato social, com 50% da empresa. A outra irmã, ela atua como administradora, como gerente dessa loja. E aí? Quem tem Prolabore, quem tem retirada de lucro, como que é isso? Cara, perfeito isso aí que você colocou. E é essa confusão de entendimento, de conceito, que ocorre muito na pequena empresa. E dá até problema entre sócios, tá? Dá problema entre sócios. Então, o que a gente tem que entender é que aquele que é o sócio, que é o administrador, ele é o único que tem um Prolabore. E, inclusive, o Prolabore dele é pago para ele no dia que os funcionários também recebem. Entendi. Então, ele não tira o Prolabore toda semana. Eu pago no quinto dia útil. Pô, no quinto dia útil você recebe esse valor. Pronto. E como definir o Prolabore? É ver o tanto que o mercado pagaria para um diretor para alguém fazer a função dele ali. Porque isso é o valor justo para a empresa. É essa visão que a gente tem que ter. Legal. E não o valor justo para mim, que sou o dono. Quanto que o sócio que está administrando deve receber? Eu vou para o mercado, nesse caso de loja de roupa. Se eu fosse contratar uma gerente administrativa para minha loja de roupa, quanto que eu teria que pagar? E aí, esse dono que exerce essa função recebe esse Prolabore. Exatamente. E aí, feito isso, definido isso entre sócios, sugiro que seja escrito como ali seja uma ata, algo, por mais simples que seja, mas que fique definido e assinado e acordado, né? Porque isso é o que dá o problema na frente. E feito isso, a gente vai para o que você comentou do lucro. Então, a outra sócia aí da loja, que foi só investidora, ela vai receber o que é lucro. Então, quando a empresa apurar um lucro, este lucro será dividido, no exemplo que você deu, em 50% de forma igual entre as duas sócias. Uma dica que eu dou é que não é 100%, deu um lucro de 1.000, nós vamos pegar o 1.000. Não. Seja definido também uma parte que fique para a empresa, porque ela tem que ter esse mérito. Porque lá na frente a empresa vai precisar desse mérito aí para um capital de giro, para ela própria circular ali, às vezes uma troca de computador das lojas, às vezes uma troca e reparo nas araras das lojas. Então, ela vai precisar disso. Então, a gente tem que manter um capital reservado na empresa para que ela possa sobreviver. Então, vamos lá, Tarcísio. Eu falei aqui no começo que o meu papel era ser o leigo aqui para ir. E até porque eu também não sou contador, então, assim, a minha empresa deu, vamos falar valores redondos, R$10.000 de lucro. Já paguei o Prolabore da sócia lá, do sócio administrador e tudo, R$10.000 de lucro. Esse é o lucro que geralmente a gente chama de lucro bruto. Porque desses R$10.000, eu tenho que tirar uma parte para colocar numa reserva, num dinheiro que eu vou dividir esse lucro também com a empresa, além de dividir com os sócios. Até formar o que você está falando, chamando de capital de giro.
Isso aí. O que é o capital de giro? Por que ele chama capital de giro? Então, Ronan, o capital de giro é o que vai permitir o que a gente chama, se eu falar técnico, você vai me corrigir, Tá, vamos lá. Então, existe uma coisa na empresa que a gente chama de ciclo financeiro, Uhum. que é o intervalo de tempo entre aquilo que você recebe e aquilo que você paga. Inclusive, gerencialmente falando aqui, é parte que a gente faz também do nosso trabalho fazer essa leitura dentro da empresa. Reforçando, o financeiro da empresa tem que ser igual à contabilidade, porque senão não funciona. Uhum, Né? senão A o gente contador vai falar poder bobeira ajudar ali, pouco, né? Ou vai dar palpite que não vai ser condizente. Então, se eu entendo seu ciclo financeiro, porque acontece muito, Ronan, principalmente hoje, o cara vende no cartão e parcela de 2, 3 vezes, mas o fornecedor dele ele está pagando à vista, porque ele tem uma sensação que o à vista tem um desconto de 5%. E aí ele passa o cartão, aí depois ele aperta, ele vai e paga uma taxa de antecipação daquele cartão de 6%, então aquele desconto lá não se resolveu, foi de nada. Uhum. Ele pagou com desconto de 5% em um e antecipou com 6%. Isso aí. Aí a gente esbarra em outro problema que nós gestores às vezes cometemos, que é de ficar dentro do operacional e não fazer a gestão da empresa. Então eu costumo dizer o seguinte, né? Que dia da semana que você vai parar para olhar para o seu DRE, para o seu fluxo de caixa? Então, um dia na semana, durante 2 horas desse dia, você tem que fazer essa gestão. Ô, Tarcísio, você levantou até a bola aí para eu poder falar sobre a metodologia da Tutorianos. O que a gente faz, Tarcísio? Vários clientes nossos falam que dos muitos benefícios que tem de contratar a gente, um deles é que a gente, como a nossa metodologia é reunião toda semana com data e horário fixo, pelo menos naquele horário que está reunido com a gente, o cara para, entre aspas, para pensar na empresa dele. E para mim não tem uma frase que faz tanto sentido quanto: se você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para ganhar dinheiro. E é impressionante, logo na primeira reunião com a gente, só da pessoa, do dono ou dona da empresa, ficar ali 1h30 com a gente, olhando para a empresa dele, pensando na empresa dele, o tanto de coisa que ele já vê que dá para melhorar e o tanto que dá para melhorar o lucro e a qualidade de vida dele. É impressionante. Aí, Ronan, já que você puxou a bola para tutor, eu vou puxar a bola para contabilidade. Uhum. Cara, se você puder, então, nos seus encontros, chamar o contador do seu cliente, sabe? Para um dia, um momento de uma reunião dessa, ele participar ali, vai enriquecer muito. Que é o que a gente está falando aqui da contabilidade consultiva, da contabilidade gerencial. É você introduzir o seu contador no seu dia a dia na hora, nesses momentos de leitura aí, de análise, de pensar na frente da empresa, sabe? Isso é importantíssimo. Uhum. E aí a gente tava falando, então, e a gente até faz isso, sabe, Tarcísio? Assim, a gente atende as empresas na área financeira, estratégia, que é a definição do futuro que o dono quer para a empresa dele, processos internos, equipe e vendas. Na última reunião financeira, ou às vezes na terceira reunião de finanças, a gente chama o contador para ele explicar para a gente sobre tributação, para explicar para a gente sobre as regras contábeis daquela empresa e tudo. E na última reunião, para mostrar para o contador os números que a gente chegou para poder alinhar com o contador também. Só que aí acontecem 2 desafios. Um é que muitos donos de empresa acham que o contador trabalha para o Estado, tipo fosse um auditor do Estado. Entendi. Que se mostrar os números para o contador, vai aumentar o tanto de imposto que ele paga. E acontece do outro lado também do contador ser aquele contador antigo que está lá preso no operacional e que não tem tempo para reunir, para fazer esse tipo de reunião com o cliente dele. Ele fala assim, não tem tempo, não consigo ir aí, que não sei o quê. Então, o nosso desafio é conseguir que o nosso cliente entenda o contador, que é aquilo que você falou lá no começo, como um parceiro e não como um auditor do Estado que vai ali auditá-lo para ver que tanto que tem que aumentar o imposto dele, né? Não que os nossos clientes façam alguma coisa de errado, mas... Sempre tem esse receio, né, Ana? Sempre tem esse receio, né? É um tabu muito antigo. E aí, dentro disso que você está falando, contrariamente, né? Nós, contadores, estamos aqui para pegar essa regra do Estado e mostrar para você um caminho mais econômico. Então, nesse conceito que você falou aí de várias as etapas do seu trabalho,
se o contador participa dele aí de alguma forma, e pensa assim, se você desenhou uma linha, de novo, você tem que aumentar o faturamento. Aham. Se você cria mexeu em vendas, aumentou o faturamento, criou uma previsibilidade de faturamento, talvez o seu enquadramento tributário tenha que mudar. E aí, em vez de ele me enxergar o contador como auditor, ele tem que enxergar o contador como alguém estratégico para mudar esse enquadramento dele e ele gerar economia tributária. Tarcísio, faz tanto sentido isso que você está falando que a gente já atendeu um conglomerado de MEIs. O que é um conglomerado de MEIs? O cara abriu um MEI em nome dele, aí atingiu o faturamento máximo que o MEI pode ter, o microempreendedor individual. Aí, com medo de passar para o Simples, ele abriu um em nome da sogra dele, outro em nome da namorada dele, outro em nome do irmão dele. E aí, cara, impressionante, cara. O cara tinha 6 MEIs, Tarcísio. E ele achava na cabeça dele que era muito melhor ele administrar esses 6 MEIs. Na empresa dele era não vou ficar contando muito detalhe não, para não identificarem, mas era uma loja de celulares. Vendia capinha, aparelhos novos, cabos, essas coisas assim. Na cabeça dele, era melhor ele administrar 6 meses, aí lá na loja dele tinha 4 maquininhas diferentes, para cada maquininha passava de acordo com um MEI diferente, de acordo com o faturamento, e morrendo de medo de passar para o Simples, Tarcísio. E aí, Ronan, esses conglomerados, né, que você falou, a gente atende muito isso, e aí é onde que a gente cria uma estrutura que a gente chama de CNPJs. Mas só para falar do MEI, que o MEI, a gente tem até uma regrinha que o governo lança, né, e algumas outras pessoas lançam. O MEI não precisa de contador. Eu acho que o MEI precisa do conhecimento do contador, porque de fato tributariamente não precisa, mas ele precisa do conhecimento. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa é MEI, obrigatoriamente toda a estrutura do CNPJ do MEI está vinculada como um cordão umbilical amarrado à pessoa física dele. E quando ele faz a declaração de imposto de renda da pessoa física dele, ele tem que pôr os dados do MEI ali. E aí o MEI, dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física, é tributado como lucro presumido. O que isso quer dizer? O governo taxa uma presunção, meio que, você quer serviço, você presume-se que você tem um lucro de 32%. E aí, em cima desse 32%, eu calculo o imposto. Só que o MEI ainda permite você ter algumas deduções de despesa lá nesse momento. E o que o MEI faz no dia a dia dele? Não lança nada. Primeiro que nem nota ele emite. Segundo que o que ele gasta, ele não pede para pôr no CNPJ do MEI dele. Então, perdeu toda a rastreabilidade daquele movimento financeiro. E aí ele cria um problema lá na frente. E a tecnologia, e aí a gente tem que entender que a tecnologia ela é conjunta, né? O governo tem tecnologia, nós temos tecnologia, todo mundo tem tecnologia. E a tecnologia veio para quê? Aproximar o dado, para qualificar o dado. Então, esse dado, daqui a alguns anos, cada vez mais, a Receita vai ter acesso a ela. E o outro ponto com o passar dos anos, alguns quinais têm deixado de ser MEI. Então, ou você, esse exemplo que você falou desse cliente seu aí, ou ele para pensar de uma maneira qualificada na ação e planejada dele, ou de um ano para o outro, o quinai deixa de ser e ele vai ali do jeito que for e Deus ajudando conforme ele reza. E aí, Tarcísio, ele gasta tanto, eu vou falar a palavra gasta, ele gasta tanto tempo administrando esses 6 meses, e na cabeça dele é uma vantagem, que é aquilo que você falou. Ao invés dele ficar focando em administrar esses 6 meses, ele podia estar simplificando, literalmente passando para o simples, porque a gente percebe que isso está impedindo o crescimento da empresa dele. Tanto tempo, estresse e limitação de faturamento. Entendeu? Isso aí. E crescer tem um preço, né, Tarcísio? Eu costumo falar, gente, que às vezes eu também tenho filha, às vezes você leva a sua filha ou seu filho no ortopedista, porque ela tá com uma dor no joelho, com uma dor nas costas, aí o ortopedista vira e fala assim, isso é a dor do crescimento.
E nas empresas também tem a dor do crescimento. Se você quer crescer, tem que passar por essa dor. Eu vou ter que contratar mais funcionários, e aí administrar 3 funcionários é uma coisa, administrar 10 são outras. Isso aí. Num espaço onde cabem 3, não cabem 10. Aí você vai ter que ampliar também a sede lá da sua empresa. Você está entrando nos sintomas da cardiopatia. Então, aí tem a dor do crescimento. Isso aí. Aí você vai mudar de sistema tributário, mas você vai deixar de crescer porque você não quer pagar, não quer passar por essa dor do crescimento? Não faz sentido, né, Tarcísio? Não faz nenhum. Então, você tem que almejar, né? E aí tá na expectativa de cada um, igual você tá falando de crescimento, então tá na expectativa de cada um. E aí, voltando de novo, igual você falou, o seu trabalho você vai falar de vendas. Uhum. E aí, se eu tivesse com você lá, eu ia falar assim, velho, nós vamos programar para aumentar o faturamento que tanto aqui. Qual indicador a gente vai usar que essa metodologia de aumento de vendas aqui está funcionando, que a gente vai acompanhar isso aqui? Então, é esse indicador que vai dar o norte para a gente se nós estamos indo no caminho certinho, né? E a venda tem que aumentar, tem que aumentar. E, paralelo a isso, de uma forma assim, pensada, a gente conduz essa parte tributária aí. Tarcísio, falamos de Prolabore, falamos dessa questão toda aí de crescimento, de faturamento, mas você começou a falar de capital de giro. Lá na Tutorianos, a gente sugere, e capital de giro é tão raro, Tarcísio, para micro e pequenas empresas, até para algumas médias também. Capital de giro, pessoal, aí, Tarcísio, eu vou explicar de uma maneira leiga aqui, você me ajuda com a parte técnica. Capital de giro, por que ele chama capital de giro? Porque chegou uma conta para pagar, ela venceu no dia 10. Só que você tem dinheiro para receber no dia 17. Porque o seu cliente te pagou parcelado e aí o dinheiro que está lá retido na maquininha cai no dia 17. Se eu tenho um capital de giro, eu pago essa conta no dia 10 para não precisar de antecipar o recebível do dia 17, evitando perder aquela taxa ali de, às vezes, 6%, os juros da antecipação. E aí, na hora, por que ele chama capital de giro, pessoal? Porque aí, na hora que eu receber o dinheiro no dia 17, o dinheiro que eu tirei do meu capital de giro, ele tem que voltar para manter ali o capital de giro. Por isso que ele gira. Isso aí. Ele sai da minha conta para pagar uma conta, ela sai da minha conta bancária para pagar uma conta de luz, né? Fornecedor, no dia 10, aí fica faltando esse dinheiro lá no meu capital de giro, mas no dia 17, quando o dinheiro da maquininha do cartão cair, eu volto com aquela parte que eu tirei, por isso que ele chama capital de giro. E na Tutorianos, a gente sugere que toda empresa tenha de 3 a 6 meses de capital de giro. O que é isso? Se a sua empresa custa, para manter ela aberta, são os custos fixos lá, 10 mil, todo mês você tem que arrumar 10 mil de algum lugar para pagar a internet, folha de pagamento, tudo que é fixo. A gente sugere que você tenha no capital de giro de 30 a 60 mil. E uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, você citou aí a pandemia, a gente atendeu uma academia em 2019, começo ali de 2019, e o nosso serviço dura aproximadamente de 5 a 6 meses em cada empresa. Aí na hora que chegou na parte financeira, eu falei para ele assim, ô fulano, você não tem capital de giro, você precisa ter um capital de giro de no mínimo de 3 a 6 meses, para qualquer coisa que acontecer na sua empresa, você ter o dinheiro ali para honrar com as contas, com os compromissos. Ele falou, Ronald, você está doido? O que será que pode acontecer que eu vou precisar de 6 meses de capital de giro? Falei assim, vai por mim. Porque igual você falou, a economia é cíclica. Tem mês que lotava de aluno de inscrição novo, mas tinha mês que saía um tanto e tal. Forma um capital de giro de pelo menos 3 meses? Posso contar com isso? Ele pode. Aí durante os outros 6 meses, porque ele não pegava todo o dinheiro para formar o capital de giro. Durante os outros 6 meses, ele foi juntando ali até dar os 30 mil. Aí veio, em março de 2020, o quê? A pandemia.
que aconteceu com as academias? Tudo fechado, sem previsão de abertura. Aí eu liguei, porque na Tutorianos a gente tem muito compromisso com o cliente, com esse cliente. Inclusive a gente fala que na Tutorianos não existe esse cliente. Aí eu peguei todos os clientes que eu tinha atendido no ano anterior e liguei. Cara, eu tô ligando para saber primeiro como é que tá a sua saúde, da sua família, e também para saber como é que tá a saúde da sua empresa. Cara, ele me deu uma resposta que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: ô, Nan, aqui graças a Deus tá tudo bem, e com a empresa também, porque a Tutorianos aplicou a vacina anti-pandemia. Eu falei, vacina anti-pandemia? É. Em 2019 eu achei que vocês eram doidos, falando que eu tinha que guardar 3 meses de capital de giro. Agora a previsão é a academia ficar fechada 6 meses e eu consegui ter 6 meses de capital de giro. Então eu tomei a vacina antes da pandemia. Olha que doido. Você tá falando aí de cardiopatia, ele chamou o capital de giro, né? de vacina. Isso aí. E aí, ou seja, ele investiu em algo, que foi o capital de giro, e com certeza, apesar de todo o transtorno que foi aquele momento, por ele ter esse capital de giro, ele conseguiu pensar de uma forma mais tranquila nas soluções que ele podia gerar naquele momento tenso que estava ali. Então, ou seja, porque ele tinha essa vacina, ele conseguiu pensar. Quem não tinha essa vacina não tinha cabeça nem para pensar no que fazer. Então ele saiu na frente. Saiu na frente. Né? Seja como foi, ele saiu na frente. E aí a gente falou de capital de giro, acho que tá ok aqui, né? E aí a gente falou de Prolabore. Tarcísio, me fala aí alguns documentos, alguns relatórios que a contabilidade gerencial, pode e deve gerar para o cliente dela, para o dono e dona de empresa que está nos assistindo aqui, e como que a gente pode usar, eu como dono de empresa, eu posso usar esses documentos, esses relatórios, para me ajudar a tomar decisões na minha empresa. Vamos lá, Ronan. Tecnicamente falando, na contabilidade, né, como de costume, a gente fala aí de 2, que é o balanço e a DRE. Mas, mais uma vez, eu quero sair da contabilidade e quero ir lá para o financeiro da empresa. Então, nós procuramos gerar o DRE dentro do financeiro dele. Porque, querendo ou não... O que significa DRE, Tarcísio? Vamos lá. A DRE é a demonstrativo do resultado. A gente fala exercício, mas é um período. Então, é o demonstrativo de um resultado de um período, seja de 1 mês, de 2 meses, trimestral ou do ano, ok? Contabilmente falando, isso é muito usado quando a gente fala de ano, né? Do exercício é o ano. Mas eu quero levar isso para dentro da empresa, para dentro do financeiro dele. Hoje pela manhã a gente estava fazendo isso com um cliente, onde o combinado é que no dia 1º de março eu consiga enxergar o resultado do exercício dele, no caso aqui é o exercício de fevereiro. Então no dia 1º de março eu quero saber se deu lucro ou não o mês de fevereiro. A contabilidade, tecnicamente falando, ela é um pouco atrasada. Por quê? Nesse mesmo caso que eu estou te contando, meados do dia 5 de março, ele vai me dar as informações de fevereiro. Então eu vou trabalhar o mês de março com fevereiro. Quando eu acabar isso, o março já está acabando, já está virando abril. Aí é que ele vai receber essa informação. Então ficou um pouco atrasada. Então quando eu trago a contabilidade consultiva gerencial para dentro da empresa, a gente gera informações, vamos dizer assim, online, a tempo real. Então, se eu consigo fazer com que, de dentro do sistema que ele utiliza, né, ou que seja uma planilha de Excel, a gente constrói ali uma estrutura de faturamento, despesa separada, principalmente entre custo e despesa, vamos colocar assim, e ali eu tenho o resultado dele, que é o lucro. Outro demonstrativo que é importante, que é diferente da DRE, e aí tem segmentos que eles parecem, é o fluxo de caixa, né? Qual que é a diferença da DRE para o fluxo de caixa? A DRE, a gente costuma, os dados dela são tirados conforme a data da emissão da nota, vamos colocar assim. Então, se você emitiu uma nota hoje para o cliente, na DRE aquele valor entra agora no mês de fevereiro. Só que você deu 30 dias para ele. Então, Entendi. Ou seja, o dinheiro não entrou, mas na DRE tá somando aquele valor ali. Tá. A diferença do fluxo de caixa é que eu considero a data que o cliente paga. Então eu vou enxergar um resultado conforme data que emitiu a nota,
data de competência, e vou enxergar um resultado também, que é o fluxo de caixa, que é a data de quando eu pago ou eu recebo, para que eu possa entender a diferença entre esses dois resultados. Isso, inclusive, ajuda no capital de giro. Então, não quer dizer que eu faturei 100 mil, paguei 90, sobrou 10. Eu tenho 10 mil? Não, pois eu vendi com prazo, então só o mês que vem que eu vou ter o dinheiro. Ajuda aí, Tarcísio. O DRE é de 2018, de janeiro de 2018, de uma empresa qualquer. É um DRE bem simples. Sim. Beleza? Sim. Aí ali tá aquilo que você falou, né? A receita operacional bruta, que vem de vendas de produto, vendas de mercadoria ou vendas de serviço. Beleza? No caso ali, vendeu 15 mil de produtos, R$500 de mercadoria e não vendeu nada de serviço. Então, a venda de produtos contribuiu com 96,77% da receita e a venda de mercadoria de 3,23%. Isso aí. Beleza? Isso aí. Aí o que eu posso ver ali, por exemplo, na hora que a gente da consultoria tem acesso, Tarcísio, é ver assim, o que é mais... Eu passei por isso semana passada com um cliente. O que é mais lucrativo, a venda de produto ou a venda de mercadorias, vamos supor? Não, a venda de mercadoria. Então, vamos trabalhar para mudar esse percentual. Para mês que vem, vão subir. Aí tinha todo um critério para definir essa meta, tá? Mas mês que vem vão subir o faturamento, a venda de mercadoria, ao invés de ser de 3,23%, ser de 10% do faturamento. Porque se a mercadoria dá mais lucro do que o produto, a gente vai trabalhar para melhorar, aumentar a porcentagem de venda de mercadoria em cima do faturamento. Porque meio que não é uma consequência direta, mas estou ajudando a aumentar o lucro. Então, Ronan, isso aí, olha só, vamos falar aqui, vamos supor que você é cliente empresa, né? E nós estamos aqui olhando para esse demonstrativo. Claro que eu teria que entender que produto que você está falando, que mercadoria você está falando. Mas o que eu quero agregar aqui, olha só, vou contradizer você, tá bom? Depende. Se eu quero trocar esse faturamento, igual você falou, aumenta o faturamento de venda, depende. Por quê? Porque se o produto for o que a gente chama de monofásico, ele tem uma redução na alíquota dele, a gente fala redução monofásico, PIS, COFINS, mas afeta no simples. Nossa Senhora. Então, então, se ele tem alguns benefícios tributários, é melhor ele continuar no outro. Porque ali nós olhamos de uma maneira muito isolada. Sim, você não eu dei um exemplo ali muito simples. Deu para entender? Então, eu teria que enxergar ali, do mesmo jeito que você mostrou o faturamento separado, não, agora eu quero ver o imposto que eu paguei separado de também. cada um. Porque às vezes a alíquota do imposto que você está pagando, daquele que é o maior, que você queria trocar ali, o imposto é maior, então deixa quieto. Ele está no caminho certo. Né? Polemizando um pouco mais. Eu acho que ele deveria ser serviço. Né? Vamos que não foi nada, né? Se ele tem a condição de fazer isso. Nós fizemos isso agora recente num cliente. Ele presta serviço e vende mercadoria, então ele emitia nota fiscal separada. E aí, quando a gente fez essa análise, era melhor ele vender serviço. Então, nós convertemos o produto dele em uso e consumo como parte do serviço. Aí agora ele emite nota só de serviço. Então, a tributação do serviço, no caso, lá para ele é melhor. Entendi. Entendeu? Mas precisou fazer uma mudança estratégica na maneira como a funcionária dele lança a nota fiscal de entrada. Porque se ela lança para revenda, a tributação é uma. Se ela lança para uso e consumo na prestação de serviço, a tributação é outra. Meu Deus. E tem dono e dona de empresa que não quer reunir com o contador para discutir isso, né, cara? É impressionante, né, Tarcísio? E é detalhe, né? Detalhe. Tá ligado ao produto, ao serviço. Tá. Tarcísio, você falou da DRE e você estava falando do DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Agora explica o DFC. Então, cara, o DFC basicamente é tudo que eu recebi e tudo que eu paguei. Porque como é que eu vou saber o que eu posso usar de dinheiro até atrelado ao capital de giro? Tudo que eu recebi, tudo que eu paguei, quanto sobrou. Né? Aqui não é quanto de lucro deu, é quanto sobrou. E é desse sobrou que a gente vai usar para o capital de giro. Então, deste que sobrou, ou eu devolvo para aquela conta de capital de giro, ou eu mantenho ele no caixa para eu continuar pagando meu fluxo.
Eu gosto muito de orientar, Ronan, principalmente hoje que a gente tem esses bancos digitais a um custo zero, que o cliente tenha uma conta bancária que ele dê o nome dela de capital de giro. Ele empresta para ele mesmo. Então, pensa que o capital de giro é um dinheiro emprestado que eu pego comigo mesmo. Então, igual você exemplificou aí anteriormente. Então, eu vou pegar o dinheiro emprestado dia 10, dia 17, quando eu recebo, eu pago para mim mesmo. Pego o dinheiro, volto com ele lá para aquela conta corrente lá. Então, é uma conta corrente que fica ali, que eu não movimento no meu dia a dia com ela, né? Algumas empresas fazem isso com o banco e o banco chama essa conta de conta garantida, né? Que ele vai lá, pega, usa, vai e volta, amortiza e fica assim. Então, se a gente consegue construir ao longo do tempo, entendo que isso não é fácil. Se você não parar, construir o DFC, que é o que sobrou, e começar a guardar isso, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para que lá na frente você consiga fazer essa gestão que a gente está falando aqui, porque ela não é fácil, né? O nosso dia a dia de empresário não é fácil. Eu costumo brincar que nós somos, né, igual Liga da Justiça, né? Nós somos o Batman, você sai, vai pro RH, vira super-homem, você sai, vai pra logística, vira o Hulk, e daí né, somos super-heróis aí nessa transição toda. Então a gente tem que conseguir fazer a gestão desse movimento, né? Que não é fácil. Nosso dia a dia de empresário não é fácil. Mas, ô Tarcísio, eu costumo dizer também que o que separa o empresário de sucesso daquele empresário medíocre é justamente a disposição que ele tem para fazer o que tem que ser feito. Eu fico muito preocupado, sabe? Porque eles têm gourmetizado muito o empreendedorismo, assim. Fala assim, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai ter que trabalhar. Cara, não é assim. Eu adoro atender os meus clientes, eu adoro estar aqui gravando esse podcast, mas a minha rotina como empresário é composta só de coisas que eu gosto? Claro que não. Claro que não. E aí a gente tende a protelar aquilo que a gente tem que fazer, focando muito mais naquilo que a gente gosta de fazer, mas que, na verdade, o que vai diferenciar o resultado da sua empresa e se você vai ser um empresário de sucesso ou não, é a sua disposição não só para fazer o que você gosta de fazer, mas a disposição também para fazer o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. É essa jornada, é essa caminhada entre você ser um empresário, um empreendedor de sucesso, né, que não é de um dia para o outro, são anos, que você tem que começar a lidar com coisas que você não gosta. Né? Eu gosto de carregar 2 exemplos. Quando você realmente falou uma coisa aí que parece que ser empreendedor é muito fácil, né? E aí, vou fazer um comentário e eu volto. Eu costumo dizer, abrir empresa é muito fácil, né? Agora, e fechar a empresa, como é que é? Não. É outra história. E aí, voltando agora no que você falou do fazer o que gosta, né? Aí eu converso com a turma e falo, cara, você gosta de demitir alguém? Se chamar a pessoa e falar, você está demitida, ela fala que tem uma filha, que ela tem que cuidar da família, ela tem que isso. E isso é a dificuldade do empreendedor. Você gosta de cobrar os outros? Seu cliente atrasa, seu cliente está inadimplente com você, você tem que pagar a folha de pagamento, você gosta de cobrar os outros? Isso faz parte da nossa rotina, né? Então, nós temos que entender que realmente não é fácil. É um dia a dia que precisa sempre estar sendo trabalhado aí a 4 mãos. E lembra que seu contador é uma ferramenta forte que você tem do seu lado. É, isso aí. E aí você estava falando de DFC, do fluxo de caixa. Mas eu quero te provocar aqui, Tarcísio. Esse episódio nem acabou ainda, está longe de acabar. Mas eu quero te provocar o seguinte. Eu sou doido para gravar um podcast sobre como fechar uma empresa. Por quê? Infelizmente, no Brasil, muitas empresas fecham antes mesmo de completar até 1 ano. Isso aí. A maioria das empresas não passam de 5 anos. Isso aí. E até para fechar uma empresa, tem que ter um contador bom, tem que ter um consultor bom. Uma vez a gente ajudou... Cara, teve um ano que a gente ajudou 6 empresas a fecharem. Aí quem está nos ouvindo pode pensar assim, nossa, mas um consultor que ajuda a empresa a fechar, até para fechar precisa de um especialista, né? Tem que ser pensado, né, Tarcísio? Como é que você topa, Tarcísio, vir aqui um dia para falar sobre como fechar uma empresa? Claro, claro. É um desafio muito grande, né? Muito grande. Porque não é fácil, Ronan. São várias consequências que, se não for de fato muito bem pensada, vai respingar no CPF da pessoa,
né? Aí lembra aquele cara que você falou que tem um MEI aí cheio de, né, cheio de CPF? Uhum. Às vezes tem empresário que tá com o CPF sujo, que não pode abrir um novo CNPJ, porque o CPF tá sujo, porque já teve uma empresa que foi mal fechada. Tem demais. Então, de fato, tem que ser muito bem pensado mesmo de como que a gente fecha uma empresa. E aí você falou assim, mas tem empresa com 1 ano que fecha. Aí eu vou voltar de novo. Lembra que você tem critério para escolher seus bons amigos, sua esposa, né, seu colaborador? Você tem que ter critério para você escolher um contador. Porque, tecnicamente falando, abrir a empresa é muito simples. Agora é a continuidade, né? Eu tenho um dado estatístico, né, lá da nossa contabilidade, que 3% das pessoas que procuram a gente para abrir empresa, às vezes não abre com a gente. 3%? É. Por quê? Porque às vezes eu sou muito realista com elas. E aí depois eu fico sabendo que ele abriu a empresa. Mas assim, é no bom sentido, sabe? Quando a gente percebe pessoas que de uma maneira, eu vou abrir a empresa, quanto você vai faturar, o que você vai vender? Não, eu tô pensando em vender tal coisa. Você vai comprar onde? Não, ainda estou pesquisando. Então, não houve ali uma preparação de fato, de saber qual produto você vai vender, seu público está onde, né? Seu persona ali que você quer vender está aonde, né? Então, é isso que falta na hora que a gente vai abrir uma empresa, né? Essa qualificação no assunto, no ramo da atividade que você quer estar abrindo a empresa. Tarcísio, não sei se você tem um estudo de gênero lá e tudo, mas isso que você está falando aí, a gente tem na Tutorianos o T3, T de Tutorianos e 3, porque a gente ajuda justamente essa pessoa que quer empreender, abrir uma empresa, a fazer todo o planejamento. Na primeira etapa é a análise do modelo de negócio. Por quê? A gente vai analisar se a boa ideia dele tem potencial de virar um bom negócio, porque nem toda boa ideia tem potencial de virar um bom negócio. Às vezes é só uma boa ideia. Na segunda etapa é a financeira, é botar números nessa boa ideia que tem potencial para virar um bom negócio. Que número? Quanto que ele vai precisar investir para abrir? Quanto que ele vai precisar ter reservado para manter a empresa nos primeiros meses? Porque muitas pessoas acham que assim, abrir um carrinho de cachorro-quente, no primeiro mês já vou faturar o suficiente para pagar as minhas contas, abrir uma loja, abrir uma empresa de arquitetura e nos primeiros meses já vou ter dinheiro para pagar as contas. Não é bem assim. E o exemplo que você deu aí do cachorro-quente, Ronan, literalmente é só trocar o produto. Aconteceu, né, de fato, um microempresa abriu uma lanchonete, né, de cachorro-quente, dessas coisas assim, e eu perguntei para ele de onde que ele ia comprar os produtos. Ele falou que é no supermercado. Falei, beleza. Aí eu fui e perguntei, né, em qual supermercado você vai comprar? Ele, não, eu compro no perto da minha casa. Falei, tá bom, vai dar super certo. Me fala uma coisa, esses itens que você vai comprar, né, lá no supermercado, você já olhou o preço? Já. Então tá bom. E você sabe que dia que o supermercado dá a oferta desse produto? O dia que você olhou era um dia de oferta ou era um dia normal? Aí ele, não sei. Eu falei, então peraí, então quanto vai custar sua matéria-prima? Seus itens para compor ali o seu produto final de venda. Então, realmente vai um pouco no achismo. Vai né? Demais. E aí ele não tem essa referência que ela tem que ser muito concreta, ela tem que ser muito fidedigna. Porque qualquer variação, se o supermercado sobe preço, ele não pode subir o preço do cachorro-quente. Né? É entender isso. E aí, eu falei, então tá bom, entendi, vai dar certo. Falei, e o preço de venda? Todo mundo lá na pracinha que vende de tanto. Eu falei, poxa, mas e os caras da pracinha que não compram no supermercado, que é do lado da sua casa, que compra lá no Vila Forte, que é um atacarejo, e o preço é mais barato, eles conseguem vender mais barato. Então você não pode segui-los. Uma vez eu só vou pedir pro pessoal da técnica colocar de novo aqui na tela. Olha só se não é um bom tema para um episódio do nosso podcast. Como fechar uma empresa. Saiu na Carta Capital esse ano, né? Fechamento de empresas no Brasil cresce 25,7% em um ano. Número de empresas encerradas aumentou significativamente, aponta relatório do próprio governo federal. Então é um assunto que deve interessar para muitas pessoas que estão aí, infelizmente. E aí, Tarcísio, às vezes eu fico vendo que as pessoas também demoram muito para tomar a decisão de fechar.
Exatamente. E aí a bola de neve vai só E crescendo. aí, Ronan, a decisão também está atrelada a uma coisa que eu lido, né, lá com alguns, que é o status, né? Nossa, Que demais. é a O ego. coragem do ego de falar, pô, cara, você Quebrei. quebrou, você fechou, né? Então, a gente primeiro tem que sustentar essa realidade e é por isso que eu percebo que alguns vão ali protelando isso aí. Aí, Tarcísio, voltando para a contabilidade, o que eu observo? Também demoro muito para procurar ajuda. Sim. Quando chega lá na tutoriando, às vezes é tarde demais. Aí eles começam. Uma das primeiras coisas que está devendo, Simples Nacional. Começa a dever o Simples, que acha que deveu o governo, depois renegocia. Aí depois começa a dever outras coisas. E aí na hora que nos procura, o buraco está tão grande que já não tem mais como reverter. A gente não faz mágica, nem como consultor, nem como contador. Isso A aí. gente não faz mágica e aí a nossa ajuda vai ser para fechar mesmo. Sim. Né? Então você está nos ouvindo aí, conhece alguém, não vou falar de você não, mas conhece alguém que começou a atrasar o Simples, manda pra gente antes que seja tarde demais, manda procurar a gente aí, tanto eu quanto o Tarcísio. Tarcísio, aí a gente tava falando lá de fluxo de caixa, beleza. A gente já falou de capital de giro e tudo. A gente começou falando aí, nem tava no roteiro de fechar a empresa e tal. Vamos falar de como que o contador, agora vamos falar de coisa boa. Como que o contador ajuda o empresário a tomar decisões porque ele quer crescer, Tarcísio? Como é que o contador pode ajudar? Graças a Deus, eu recebo muitos clientes assim também. O cara, ele tem já uma pizzaria e ele quer abrir a segunda unidade da pizzaria dele. Como é que o contador dele vai ajudá-lo? Ô, Ronan, realmente... Agora nós estamos falando de coisa boa, expansão, Beleza. tá? Realmente, é a gente atrelar aquilo que eu falei do financeiro ser igual à contabilidade. Porque senão o contador vai ter uma informação, não tem como ajudar. Uhum. Então, primeiro, os empresários têm que entender que a contabilidade tem que ser um espelho. Tá, mas se for, vou pagar muito embora. Cara, você tem que fazer gestão para pagar o que é. Essa é a realidade. Gente, sei que é difícil, sei que não é fácil, né? Não é simples assim, simples mesmo de fazer, mas é o que a gente tem que procurar, porque se a sua empresa não sustenta pagar o imposto que teoricamente ela teria que pagar, vai na cardiopatia que tem um sintoma errado aí, tem alguma coisa com problema. Então, a base disso aí, como eu comentei até anteriormente, sobre indicadores. Eu acredito muito que se a gente começa a atrelar, igual você mostrou anteriormente ali, né, um indicador que você comparou o faturamento de um único produto com o faturamento total, você já deu um indicador ali de percentual. E a gente tem que criar indicadores que vão nos nortear para crescer. O indicador é atrelado à meta, então se eu quero ter X% de algo, o indicador vai te nortear para ter esse X%. Um exemplo que a gente pode fazer aqui, pega aí esse cara da pizzaria. Eu consigo dizer, por exemplo, o meu custo, que a pizzaria, às vezes, ela pode ter um custo trabalhista diferenciado, porque hoje existe a possibilidade de você contratar um funcionário numa modalidade que a gente chama intermitente. Então, tipo assim, pensa, ela tem lá suas regrinhas, tá bom? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas pensa assim, tipo um garçom. Eu pago ele para ele trabalhar quinta, sexta e sábado. Então, segunda, terça e quarta ele não trabalha para mim, então eu não pago ele. Tá. Existe uma proporcionalidade nisso, então teoricamente há uma leve redução no custo. Então, se eu falar assim, mesma conta que você fez, só que eu vou fazer com folha. A minha folha representa quantos por cento do meu faturamento? Então eu tenho um indicador. Então, se eu estou crescendo a minha pizzaria, expandindo, eu preciso aumentar o número de garçons? Ou não? Se for uma segunda unidade, sim, porque não dá para ter o mesmo garçom atendendo as duas. Isso, então aí eu preciso fazer uma conta porque vai ser gradativo, né? Então o primeiro mês eu preciso de tanto, o segundo de tanto, então esse gradativo, você sabendo de cá na primeira unidade, como indicador, quantos por cento que é meu funcionário da meu faturamento, na segunda unidade, à medida que ela for crescendo, esse percentual você já tendo conhecimento te facilita na gestão e contribui aí para esse crescimento ser de uma forma mais pensada e controlada, né? É só um exemplo, né? Um indicador com folha de pagamento. Mas você faz isso aí com vários itens dentro da empresa, né? Entendi. Tarcísio,
aqui no Brasil, infelizmente, tem-se uma coisa que uma cultura de que pagar imposto é ruim, né? Porque a gente, não estou falando do atual governo, não estou falando é porque a gente fica com a sensação de que esse dinheiro que a gente paga não retorna para a gente na qualidade de serviços que o Estado presta, né? Isso é uma cultura aqui no Brasil, Sim. né? Que é diferente quando tem países, né, Tarcísio? Hoje em dia, depois que mudou aí para o IVA do valor agregado, a gente está com uma das taxas de impostos mais altas do mundo. Mas até outro dia, a gente tinha país com a carga tributária muito mais alta do que a do Brasil, mas que a população não reclamava tanto, porque quando você precisa de uma saúde pública, o nível de atendimento é alto. Quando você precisa colocar seu filho numa escola pública, o nível da educação é alto. Então você fica com a sensação de que tá valendo a pena aquele imposto que você está pagando, que é diferente quando você paga um IPVA, por exemplo, saindo do imposto de empresa, falando de carro, e aí você vai viajar, a estrada toda esburacada, que não sei o quê, enfim. Mas isso aí afeta na empresa, né? Que é a turma da logística, do transporte aí que sofre com isso, né? Então, mas onde que eu quero chegar? É muito comum o brasileiro ficar tentando dar um jeitinho para pagar, não é nem pagar menos imposto, é não pagar imposto. E aí, às vezes, a gente chega na empresa da pessoa e fala assim, uma vez eu recebi um cara assim, sabe, Ronan, eu preciso que você vá lá na minha empresa, fazer o estudo dos números, para você me ajudar, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Porque a taxa de lucratividade da minha empresa está em 46%. Eu falei, é mesmo? É. Uai, vamos lá, tô querendo conhecer esse negócio, que negócio tão bom que é esse? Não, vamos lá que eu quero te apresentar. Aí eu falei assim, tá, mas aqui na sua planilha, nem era uma DRL, aqui na sua planilha, eu não tô vendo o FGTS dos funcionários. Ah, não, isso aí eu não pago não. Pagar só quando precisar. Então, aqui eu também não tô vendo, você tá faturando tanto, mas você tá emitindo só tanto de nota, e o tributo do outro? E do que você não está emitindo de nota? Ah, não, eu só pago, eu só emito tanto de nota que a minha contabilidade manda eu emitir. E tudo. No final, e aí eu fico até com, assim, às vezes eu fico até com receio de falar com os meus clientes algumas coisas, porque vai que acontece e ele acha que foi eu gorando o negócio dele. Eu falei assim, cara, mas e se seus funcionários acontecer alguma coisa assim, você tem 4 funcionários aqui, todos os 4 pedir para sair. Aí, passaram alguns meses e me ligou, Ronan, credo, parece até, chegou uma outra empresa aqui grande, ficou sabendo que eu tinha 4 funcionários bons aqui, 3 pediram para sair, e eu não tinha um dinheiro para acertar com os funcionários. Não tinha, ainda correndo o risco de ser preso, Sim. Porque não pagava uma coisa que é gravíssimo, que é não pagar o FGTS. Então, mas onde que eu quero chegar? Ah, todo mundo tem que pagar 100% do imposto? Aí vai na sua consciência. Um empresário uma vez falou assim, Ronan, eu pago todos os impostos, mas não é porque eu quero ser bonzinho, não. É porque dá tanto trabalho tentar ser errado, que eu prefiro ser certo, Sim. Que aí eu posso dormir tranquilo. Então, não é porque eu sou bonzinho, sou honesto, não, mas é porque dá tanto trabalho tentar ser errado, que eu prefiro ser certo. E até falando um pouquinho, Ronan, que a gente comentou da tecnologia, compartilhando com você aqui, recente chegou para a gente lá o seguinte, toda empresa, aqui ME, né, a ME, por exemplo, ela entrega 2 declarações. Ela entrega o DAS, que é o do Simples, e ela entrega a DEFIS, certo? O banco entrega uma declaração que chama financeira. E chegou para a gente via portal do ECAC da Receita Federal, na caixa postal de e-mail da Receita Federal deste cliente, um comunicado falando assim, olha, você emitiu, por exemplo, 40 mil de nota e transitou no seu banco 130. Checa a diferença ou nos explica o que aconteceu. Isso é tecnologia. Tá. Isso não são pessoas. Aí o cara fala, mas eu sou pequeno e tal, isso não acontece comigo. O que a tecnologia fez? Ela fez a margem de variação. Margem de variação. Pensa assim, se você faturar R$1.000 e tiver uma variação entre, vamos supor, de 80%.
É a mesma coisa de eu faturar, dizer que quem fatura 1 milhão teve 80%. Então é percentual. Entendi. Então não interessa muito isso. É claro que se tem cortes, e a Receita também ela trabalha de uma forma educativa. Às vezes a gente até acha que não, mas ela trabalha de uma forma muito educativa. Onde que ela manda para nós que somos contadores, comunicados no sentido de regularização. Ela não é uma instituição punitiva, você errou, tá aqui a multa. Não. Ela primeiro te indica a regularizar, igual você falou, eu só emito nota de tanto. Então, nesse caso, ela ia falar assim, dá uma olhada aí se não tem nada para você regularizar. Uhum. Então, a tecnologia está cada vez mais apertando. E o cara do FGTS aí, do INSS também nós temos o E-Social. Né? O E-Social ele está numa evolutiva, tem uma outra... Eu estou falando termos aqui, tá? Não, Existe uma seguir. outra declaração que está aí agora, que é a DCTF, né? O Web. A gente tem uma outra declaração que é REINF. Então, o cara acha que o contador não faz nada. Ele está só entregando declaração para o governo. Mas, assim, por isso que ele tem que estar ao seu lado, porque ele sabe o que vai ser declarado. Se ele está ao seu lado, ele consegue te organizar para que essa declaração seja bem feita e com qualidade. Uhum. E achando os caminhos seguros do crescimento. Então, o cara, quando não paga esse, vamos chamar aqui, tributo trabalhista, ele também está, agora vem no próprio site da Receita também, às vezes, o FGTS que não foi pago. Por quê? Entendi. Por causa da comunicação, da tecnologia que a gente está vivendo agora. Então, está cada vez mais sendo monitorado. Então, o cara que não faz o certo, ele logo vai acontecer esse problema que você contou pra gente aí. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a empresa cai. Ô, Tarcísio, e uma outra coisa também que eu fico vendo quando não faz a coisa direito e não conta com o contador, com a ajuda do contador, eu já vi empresas deixando de crescer porque não fazia contabilidade direito. Como assim? Um cara tem uma loja de açaí, uma fábrica pequena de açaí. Fabrica açaí para vender para as lanchonetes de açaí. E aí, Tarcísio, a empresa dele começou a crescer, começou a produzir, e aí ele precisava financiar uma máquina lá. E aí, como ele emitia o mínimo de nota fiscal possível, ele não tinha comprovação de faturamento suficiente para financiar essa máquina no banco. E aí ele não conseguiu crescer. No paralelo, ele tinha faturamento, ele tinha dinheiro, mas o banco, para financiar a máquina, pediu o comprovante lá do faturamento. Sim, a relação do faturamento dele, né? A relação do faturamento. O contador dele, na verdade era até uma mulher, a contadora dele, emitiu muito responsavelmente o que era... O real mesmo, né? O que era contábil declarado, né? Uhum. O que era declarado e não o que era real lá dentro da empresa dele. Até porque a contadora não tinha esse acesso. O real para mim é o declarado, viu, Então, Ronaldo? pois é. E o real para mim como consultor é o caixa 2 lá, que às vezes o cara faz, enfim. E aí, ele não conseguiu crescer porque o banco exigiu comprovação de faturamento suficiente para financiar. Uhum. A contadora, muito corretamente, emitiu uma declaração do faturamento daquilo que era declarado. Uhum. E o cara deixou de crescer por causa disso, Tarcísio. E aí, Ronan, assim, só dizendo, né? Certíssima a postura dela. Cada vez mais nós, contadores, temos que preservar por essa postura certa. E acrescentando aqui também um outro ponto que atrapalha o crescimento nessa mesma linha que você colocou, que às vezes quando você vai buscar o recurso, o banco te pede uma garantia. Uhum. E aí, o pequeno empresário, ele vai lá e fala assim, eu vou comprar essa máquina aqui, e compra e não põe no nome da empresa. E aí, a nota fiscal que o fornecedor emitiu foi no nome do sócio. Nossa. Não foi no CNPJ da empresa. Uhum. Então, quando ele vai no banco, vou continuar seu cenário, foi no banco, pediu a relação de faturamento, não deu certo porque foi baixa. Aí o banco fala, não tem problema, me dá uma garantia que eu te dou o dinheiro. Aí vai procurar os bens dele, né? Vamos supor, igual você falou que é uma fábrica de açaí. Então ela tem uma máquina lá, ela tem freezer. Aí me dá a nota dessas coisas. Não tem não. Quando eu comprei meu nome. Isso aí. Aí ela não tem nem condição, né, vamos dizer, de ser tipo uma avalista mesmo ali, a própria empresa não tem um bem, não tem nada para garantir esse empréstimo. Retarda o crescimento.
né? Então, e isso é aquela coisa de estar próximo do contador. Então, Tarcísio, se a gente puder falar aí, no tema do nosso podcast aqui, do nosso episódio 029, que é a contabilidade gerencial, ajudando nas tomadas de decisões estratégicas do negócio. Primeira coisa, confiar no contador. Acho que a confiança é fundamental. Não ver também o contador como sendo um auditor do Estado, né? Outro, arrumar tempo para reunir com esse contador. Isso aí. Escolher um contador que tem essa postura gerencial, igual você falou, que você tem formação em administração, que vai ver a empresa como empresa e não como um tanto de nota fiscal emitida. Isso aí. Isso é importantíssimo, Ana. Porque ele trabalha em conjunto, né? Eu costumo dizer assim, cara, quando você pensar em querer, chama seu contador. Uhum. Ah, eu quero trocar de carro, chama seu contador. Eu não sei se eu já te contei. Lá na contabilidade, né? Tá até na cláusula contratual que a gente tem. São 2 horas que a gente tem a gente chama de assessoria, né? Com o nosso cliente, já está embutido isso no nosso serviço. E aí eu já contei isso até para alguns outros clientes. E foi essa frase, né? Essas 2 horas é para a hora que você pensar em alguma coisa, você me chama, que eu vou vir aqui. Então são 2 horas por mês que o cliente tem disponível sua. Para conversar o que quiser. Uhum. A fala minha é desse jeito. Eu tô até trabalhando em mudar ela, mas é bem claro assim mesmo, depois desse episódio. Que foi um cliente meu falar assim, Tarcísio, tô querendo fazer um investimento, me levou lá para Cava Grande, né, aqui próximo de Timóteo. Eu falei, rapaz, não posso ir lá não, é longe demais. Não, você disse que tinha 2 horas, aí eu 2 horas na tempo. Certo, aí eu falei, vamos embora. Cheguei lá, o cara comprou um cavalo, Ronan. Se falou que quando eu quisesse fazer investimento era para eu te mostrar, e eu tô querendo comprar esse aqui, como é que faz? Eu falei, uai, você vai ter que pôr a cela nele e montar para ver se você continua ou não esse investimento. Então, assim, realmente é importante, né? Pensou em investir, chama seu contador, que ele vai te mostrar caminhos econômicos tributariamente, caminhos de movimentar o recurso financeiro, que às vezes o dinheiro na sua pessoa física não suporta aquele investimento, né? Às vezes tem que fazer um trabalho ali com a esposa ou com outro sócio, ou algo na empresa. Então é extremamente importante. Pensou, chama o contador que ele vai te ajudar. Tarcísio, vou até colocar um exemplo prático aqui, que eu e Dani vivemos e que muitos nossos clientes vivem. Comprar um carro em nome do CNPJ da empresa ou em nome do CPF, né? Porque, por exemplo, quando eu e Dani a gente foi comprar o carro, vou colocar o meu exemplo aqui para você analisar, para você fazer as perguntas, não que eu vou ter todas as respostas, mas só para o pessoal que está nos assistindo aí entender. Eu virei para a Dani e falei assim, ô Dani, 80%, para não falar 90% do tempo que a gente usa o carro é a trabalho. 20 a 10% só é uso pessoal. Eu acho muito mais justo comprar em nome da empresa do que no nosso CPF, porque a gente vai usar o carro mais a trabalho. E aí, Tarcísio, na hora de comprar um carro? Então. Porque eu tô falando muito da realidade do dono e dona de microempresa. Mas você falou 2 coisas. A primeira é comprar. E a segunda é manter. 2 coisas diferentes. Mas e aí? Compra o carro em nome da empresa ou em nome do pessoal? Vamos comprar. Aí, Ronan, primeiramente a gente tem que entender o enquadramento tributário da empresa. Tá, simples. Tá. Se ela for do simples, eu sugiro você comprar no CPF. No CPF. Isso. Por quê? Porque a depreciação contábil, ela desvaloriza o carro numa velocidade muito grande. O que rege o valor do carro no mercado é a tabela FIPE. Então pensa assim, um carro com 1 ano na tabela FIPE, vamos supor que baixa R$1.000. Contabilmente, ele vai baixar 5. Então ele desvaloriza numa velocidade muito grande. E aí vem uma pegadinha que para a agência que está te vendendo não interessa para ela, que aí virou um problema seu, que é o seguinte: você comprou no CNPJ, depreciou, beleza? E agora vai vender. Você vai vender com qual valor?
tabela FIP, só que é maior do que o que está na contabilidade. O que acontece nesse cenário? Exemplificando, se ele depreciou e vale 10, na tabela FIP vale 15. Contabilmente falando, você está tendo um ganho De de 5 5. mil. E aí existe um imposto em cima do Nossa 5, que chama Senhora. ganho de capital. Então, aquele desconto que você acha que teve lá, ele se perdeu nesse conceito da depreciação e do ganho de capital aí. Entendi. Fechou? Entendi. Só um adendo, se a empresa for do lucro real, aí você já tem outras estratégias mais econômicas, tá? Como fazer um leasing, como fazer uma coisa assim que te beneficia de outras formas. Mas, voltando para o simples aqui, eu sou a favor, com base nesse conceito da depreciação, que seja no CPF, ok? Entendi. Aí vem um problema, a empresa consegue distribuir o lucro para o sócio, pessoa física, para o sócio ter o dinheiro e comprar o carro? Você tem a gestão disso? Por isso que quando eu falo, quando você pensar em trocar o carro, você vai me chamar. Que nós vamos analisar num prazo X, daqui 3 meses dá, porque a empresa deu lucro X, a gente distribui para você. E aí tem uma outra mudança que eu te falei aqui das declarações. Uhum. Antigamente, se podia fazer a distribuição de lucro da empresa, vamos dizer assim, né? A qualquer momento. Uhum. Não tinha problema. Hoje ainda pode a qualquer momento. Porém, dentre essas declarações que eu estou te falando que tem que ser transmitida, essa informação ela tem que ser transmitida mensalmente para o governo. Uhum. Porque antigamente a gente ia fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física agora em março, em relação ao ano passado. Ah, você tem caixa, você tem isso, você tem aquilo, não distribui o lucro da empresa, tenta fazer algo. Agora, em 2025, isso começou em 24, mas falando de 25, isso está muito mais intenso. Uhum. Então, a empresa tem que informar mensalmente aquele lucro a ser distribuído. Entendi. Mais uma vez, se a contabilidade está dentro do financeiro da empresa, ela já tem essa informação. Entendi. Vai então você fica com o lucro distribuído de uma forma regular e que vai permitir você fazer a aquisição do carro lá na frente. Entendi. Tá. Agora, para a gente já entrar na reta final, Tarcísio, a gente falou de Prolabore, fluxo de caixa, DRE, DFC, impostos, falamos bastante, falamos até sobre fechar a empresa. E lucro, Tarcísio? Como que o contador pode ajudar o dono de empresa? Vamos encerrar esse nosso podcast aqui, falando sobre coisa boa que todo mundo deve almejar, todo mundo que é empresário, o lucro. Como que o contador ajuda o dono de empresa a decidir sobre o lucro da empresa dele, Tarcísio? Você falou assim, você pensou em comprar um carro, você pensou em tal coisa, eu até pensei assim, você pensou em divorciar, chama o contador. Que chama mesmo. Chama mesmo, caminho. né? Que tem caminho, né? E lucro, Tarcísio? Sobrou um dinheiro lá, já tem o capital de giro, já tem ali uma reserva, já paguei o meu Prolabore, aí agora eu tô falando de lucro líquido. Como que o contador me ajuda a decidir sobre o lucro líquido da minha empresa, Tarcísio? Então, Ronan, eu costumo dizer assim, tem muito um depende aí, né? E esse depende está atrelado justamente ao que ele almeja para frente. Então, se ele almeja um crescimento X no sentido de investimento de máquinas e equipamentos, a gente vai ter uma atitude de preservação do recurso dentro da empresa. Se ele não almeja isso, ele almeja um crescimento com base em crescimento de faturamento, então ele pode ter esse lucro levado para a pessoa física dele e aumentar o patrimônio dele. Ou mesmo que não seja aumentar patrimônio no sentido de imóvel, essas coisas, mas no sentido de caixa de banco. Né? Às vezes hoje ele consegue ter aplicações financeiras com rendimentos melhores na pessoa física. Então eu vou levar esse lucro para a pessoa física e aplicar esse dinheiro ali de alguma forma que me traz uma rentabilidade. É o conceito de dinheiro trabalhando para você. Então o ato de usar o lucro está atrelado ao que a gente planejou para frente. Que seja um crescimento da empresa ou que seja um crescimento do sócio ali. Entendi. Então tá bem atrelado nesse sentido aí. Tá. E tem uma regra, Tarcísio, vamos falar assim, de quanto em quanto tempo dividir esse lucro? Tem uma, talvez não uma regra, mas uma orientação, tipo,
vamos fazer divisão de lucro a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano? Então, Ou pode tirar todo mês? Regra não, vamos dizer que não tenha. Você pode tirar todo mês, né? Inclusive, se tiver escrito no seu contrato social, você pode até tirar de uma forma desproporcional, né? Não quer dizer que nós dois aqui temos 50%, sempre vai tirar 50%. Não, quer tirar 60% por Ronan esse mês. Uhum. Mas isso tem que estar condicionado em cláusula contratual lá do contrato social, Tá. né? Essas flexibilidades, vamos colocar assim. Mas não há uma regra, Ronan. A primeira regra que há é: a empresa suporta tirar, né? Porque não quer dizer que deu lucro tem que tirar, a gente tem que entender. A primeira regra é: se a empresa suporta, eu sempre preservo por tirar. Então, tirei o capital de giro, a empresa suporta, tem o lucro, manda para o sócio. Porque, querendo ou não, ele só abriu a empresa para ter o lucro. Uhum. Foi só para isso. Então, ele tire esse lucro e que faça essa distribuição, tá? Mas eu acredito muito, reforçando, sendo redundante, que a regra é: a empresa suporta. Tem planejamento futuro para a empresa? Pronto, preservou isso, você pode tirar ali mensalmente, né? Isso aí, lembrando o seguinte também, deixa eu dar um passinho para trás. Uhum. Contabilmente falando, se a sua empresa no ano passado deu prejuízo, primeiro, contabilmente falando, esse lucro tem que pagar aquele prejuízo para depois estar distribuindo. Ainda há uma regra sobre dívida, né? Dívida com imposto. Lembra esses caras aí que você falou que está devendo? Teoricamente, ele não poderia distribuir, porque contabilmente, se ele está devendo, né? Então, existem algumas leis que são no sentido protetivo, né? Ela fala que... E aí é porque a gente olha muito para o imposto, né? Uhum. Mas olha para um fornecedor, né? Então, se você está devendo, teoricamente, como você distribui? Aquele lucro deveria ir para o caixa da empresa para ela bancar aquela dívida que você está tem com o fornecedor. Então, existe determinadas legislações que preserva, no sentido empresarial mesmo, né? De conservar isso aí, que você só pode distribuir se a empresa está realmente saudável, né? Massa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí praticamente uma aula de gestão contábil aqui de empresas. Tarcísio, quem está nos ouvindo aí, você falou que você está já no contrato, 2 horas de assessoria para os clientes lá da NTW de Timóteo, junto com você. Mas a gente pode aqui ceder, se o cara tiver alguma dúvida, colocar aí nos comentários, você pode estar disponível aí para tirar essas dúvidas de quem está nos assistindo aí ou não, Tarcísio? Claro, Ronan, se veio por você, cara, tá tranquilo. O cara tem que falar assim: o Ronan mandou eu te ligar. Se ele não falar, o Ronan mandou eu te ligar. Tá, Tarcísio, e quem quiser continuar esse papo aí sobre contabilidade gerencial, decisões estratégicas e tudo, como é que te acha? Quais são os contatos que você pode compartilhar aqui com a gente? Ronan, nós estamos lá no Instagram, né? O @NTW Timóteo, eu tenho o Tarcísio Quaresma também, tem o meu celular, que é o 998310900. Então, peraí, o DDD é 31. 31 998310900. E esse canal aí de WhatsApp que a gente está aberto 30 horas por dia, né? Entendi. Quer abrir uma empresa, quer fechar uma empresa, quer crescer a empresa, quer comprar um cavalo, liga pro seu contador, de preferência pro Tarcísio. Se for divorciar também, a gente ajuda. Beleza, pessoal. Um papo super leve, agradável aqui, com muito conteúdo sobre contabilidade gerencial. Antes de finalizar, eu quero reforçar essa frase. Gente, o que vai fazer a sua empresa ser de sucesso ou não é a sua disposição para fazer o que tem que ser feito, não só aquilo que você gosta. Então, faça o que tem que ser feito, tenha disposição de pagar o preço de empreender no Brasil, tenha disposição de pagar o preço de crescer a sua empresa da forma mais correta possível. Se precisar de ajuda, pode contar comigo, pode contar com o Tarcísio, cada um na sua área aqui, que a gente vai te ajudar a alcançar o futuro que você deseja através da sua empresa. Esse foi o nosso episódio 029 do DonoCast, com agradecimento especialíssimo à ME
Publicidade, que a gente está aqui no estúdio B da ME Publicidade, grande parceira nossa, sempre nos apoiando. Você quer fazer uma produção com os melhores recursos audiovisuais? Você pode achar um tanto de outra empresa sem ser a ME, mas com uma equipe que, de posse dos melhores recursos audiovisuais, te colocam bem na frente das câmeras, aí é só com a ME, tá bom? Super indico o trabalho da ME, quero agradecer a sua audiência. Se você conhece alguém que precisa muito ouvir esse episódio aí do DonoCast, já clica aí no encaminhar, copia o link, dispara, porque eu tenho certeza, se aumentou muito, aumentou em mais de 25% o número de empresas que fecharam, eu tenho certeza que boa parte desses 25% das empresas que fecharam, desse aumento, foi por falta de gestão. E a gente quer diminuir o número da mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Essa é a nossa missão. Pode contar com a gente. Valeu, um abraço e até a próxima.